Essa coisa das bolachinhas, eu na minha formação culinária não tem muita tradição das bolachinhas. A gente fazia era biscoitos, fazíamos biscoitos de massa sovada, que era quando se amassava a massa, que era pela Páscoa, os folares, também se fazia a massa pelas festas, com aquela rapadura, aquilo que crescia do alguidar. Faziam-se muitos quilos, não era um quilo, nem Deus que mais hoje em dia faz, um pão de um quilo, coisa pouco mais. Não, fazia-se 10 quilos de uma vez, de maneira que eram alguidares muito grandes, com um diâmetro de 1 metro, ou mais, se calhar. E então, a rapadura do alguidar, enfim, tendia-se os bolos. Depois aquela parte que se rapava do alguidar, aquele resto, ainda misturado com farinha, ficava mais duro. A massa ficava mais dura do que a massa dos folares. Então aquilo, amassadinho, fazia-se os biscoitos, enrolava-se assim, fazia-se os biscoitos, argolas, e eram os biscoitos que nós tínhamos. Às vezes forravam-se com açúcar, que eu adorava, gostava tanto. Biscoitos com açúcar. Uma calda de açúcar que se punha por cima e depois secava, que levava uma noite a secar. Mas às vezes era tão chato. E elas, coitadas, ficavam aborrecidas, com o tempo estava úmido, o açúcar escorria, nunca secava. Era um penal para os biscoitos ficarem cobertos, porque os biscoitos, para ficarem bons, ficavam com aquele aspecto brancos do açúcar. E era isso que havia, a gente não tinha bolachinhas. Pois, então, na educação dos nossos meus filhos, já apareceram bolachinhas da minha filha, as bolachinhas com feitiço com animais, de estrela, essas coisinhas assim. Nós tínhamos era biscoitos, carrilhos. Agora há uma inumeridade de bolachas. E agora, e muito boas, então ontem comiam as bolachas que a Júlia fez. Saborosíssimas, de chocolate preto, com amêndoas, sei lá o que tinha para ali. Tinha coisas muito saudáveis e que as crianças podem comer e nós adultos também não nos faz mal. Sabes? E então, pronto, era essas bolachinhas que começaram a aparecer mais tarde. Na minha infância não havia bolacha, não sei, bolacha Maria. A bolacha Maria, que se dava às crianças e que se punha no fundo de prato quando eles eram bebés. Espremia-se de laranja para amolecer a bolachinha, mascava-se uma banana, fazia-se uma papinha com a bolacha que ficava molinha e as crianças comiam aquilo. Mas hoje em dia nem pensar, por causa do açúcar, que a bolacha Maria tem muito açúcar. Está a perceber? Por exemplo, o Nuno e a Júlia se vêm a babar com a bolacha Maria na mão, meu Deus, nem pensar. Não é bom. As crianças não se habituam com açúcar, porque para além disso, eles são pequeninos e ainda não têm a capacidade de digestão, de digerir os açúcares. Então, nem sequer faz muito mal mesmo. E pronto. Fiz muitos anos até os biscoitos de Pico da Pedra. Que é farinha, banha, ovos, açúcar, enrolava-se, ficaram tão saborosos. Manteiga, amassava-se, enrolava-se, fazia latas e latas de biscoitos, como tu estás a ver. Eu tinha ali o forno, fazia biscoitos. Eu nunca mais fiz biscoitos. E de uma maneira que eu não sei o que é de fazer. Naquele meu forno de lenha, não sei, carne e peixe. E mesmo assim a carne já não querem comer muita. Porque pronto, que o organismo não digere, é muito saturado. E pronto, é assim. Embolachados com João Alves. O mais completo podcast sobre bolachas. E havia aquela coisa, se eu tenho a minha mãe, não posso estar com o bebê. Não, eu tenho o bebê. Tenho minha neta, não posso estar com a minha mãe. Isto é uma mais-valia um para o outro.
conciliar esses dois mundos é um valor extraordinário que a gente vê crescer nele e vê nela a alegria dos olhos fixos, a relação dele com ela, porque ele vem aqui muita vez. Para já vem 2 vezes por semana, tudo ao dia. Ao domingo também vem, tudo ao dia, mas sozinho comigo é 2 vezes por semana. E eu estou sempre com a avó, estou sempre com ela, não é? De maneira que ele está, já arranjei maneiras de ele estar ali com os animais, nós temos os cães, tudo isso. A vida é um puzzle, percebes? Ai de nós se a gente tira uma peça. Eu trouxe aqui umas bolachas estrangeiras da China, que é tipo crepe. A gente vai comer uma. São umas bolachas assim um bocado diferentes. Deixa eu ver. Elas têm uma alga tipo daquelas de sushi à volta e portanto é um crepe mas com sabor de... E portanto é tipo uns palitos Larraine, redondos. E tem uma pronúncia muito micalense e bruta. Não sei porque é que adquiri isso. Sabes, a minha infância foi passada no Pico da Pedra. Pico da Pedra, aquilo a gente... Foi infância, eu estive lá até aos 10 anos. Na escola. Até aos 10 não. Até à terceira classe. Até 9 anos. Mas então eu agora arranjei maneira de fazer o pão. Que é assim... Mas estou falando do estoque, eu também agora tenho vindo a perceber que consigo falar de maneira bruta micalense muito bem. O sotaque, vou dizer uma coisa, eu estive estudando em Lisboa, vim no ano 25 de abril de 1974, e os anos todos que eu estive lá, eu chegava aqui logo, perdia logo, eu sentia que lá estava um bocadinho arredondada na maneira que me pronunciava as palavras. Mas ao chegar cá, o micalense está mesmo enraizado em nós, com uma força tão grande. E depois também, eu, que me fui criada no Pico da Pedra, e fui, digamos, a terceira terceiro filho, de minha mãe, dos meus pais, eu já fui criada mais à solta. E claro que a nossa tendência, na nossa infância, segunda infância, digamos, é socializar. E a gente fica obcecado pelos nossos amigos, pelas nossas amigas, são as nossas referências. E eu corria, fugia para aquela gente de Pico da Pedra. São pessoas quase que me falavam como rabo de peixe. Não, é diferente. É diferente. Mas brutas. Olha, quem nunca perdi isso? Eu tinha a gente ali no Pico da Pedra, pé descalço. As minhas amigas, era de pé descalço e de rabo de fora. Não usavam cuecas. Que eu lembro-me que eu tinha a minha vizinha, Maria da Luz, que já Deus a tenha, ela não tinha filhos e ela gostava muito de mim. Porque morreu um filho pequenino quando eu nasci. Depois ela não teve mais filhos e era mesmo a vizinha ali em frente e eu ia muito para lá. Foi daí que eu comecei mais a estar com as vizinhas. E ela tinha chão de terra, era gente assim. E ela punha-se a fazer calcinhas, agora as senhoras vestem cuecas. Antes as cuecas eram só dos homens, agora as mulheres vestem também cuecas. Mas antes eram calcinhas. A gente vestia calcinhas feitas em casa, que as nossas mães é que faziam à máquina. E aquela senhora de Fazendas da América fazia calcinhas para as raparigas todas vestirem, para andarem com os rabos de fora, que ficava tão feio. Percebes? E então, as minhas amigas e os meus amigos eram assim. Iam para a escola com aqueles rões, sempre cheios de muito frio, cheios muito constipados, porque não se agasalhavam. Porque agasalhavam-se lá nada. Eram os rões até cá abaixo. Pronto. E eu gostava muito dessa gente. Tanto é que tenho histórias engraçadas. Por exemplo, havia uma que era a Alda. Eu não devia dizer nomes. Mas pronto, mas não digo outro nome. A Alda tinha o pai embarcado. Havia muita gente que embarcava, mas primeiro iam os seus pais. E a Alda, o pai mandava coisas de fora. Aqueles barris que vinham de fora, da América, do Canadá, dos Bermudas. E uma vez eu trouxe uma boneca para casa. Pronto, lá a minha mãe me deu umas rabadas valentes, fui levar a boneca para lá. E outra vez
A Alda ia para a escola, porque não se podia descalços para a escola. Naquela altura já não se podia descalços para a escola. Então ia-se com as galochas. As galochas eram de madeira. E eu gostava de tanto ter umas galochas. Os meus sapatos não eram nem pouco mais ou menos mais ricos do que as galochas, se calhar. Porque o avô mandava fazer sapatos iguais para todos, rapazes e raparigas, que nós éramos 5. Que era aquelas botas. E no verão eram as sandálias, que era sola de borracha de pneu, e em cima cabedal. Mas eu não queria aquilo. Uma vez vim para casa de galochas. Troquei as galochas, levei, a gente antes levava de jeito, bomba, lá para cima, buscar as botas e dar as galochas. Tem assim umas histórias engraçadas, de maneira que tem umas referências muito fortes ali de Pico da Pedra, da minha primeira infância, que é onde se forma a personalidade, o caráter, é nessas idades. A minha pronúncia está aqui costurada, bruta, pronto, e dessa maneira... Está para ficar. É para ficar, exatamente. Então, pronto, queria-me ali em Pico da Pedra e daí desenvolvi uma série de gostos e de tendências que foi dali. Não tinha televisão, não, era a rádio, havia só o futebol, era só o Benfica e o Sporting, e era de rádio, as cantigas e as coisas também. Mas nós tínhamos lá teatro, peças de teatro, e via cinema também, tinha uma casa de cinema. Lá está foi uma vez um filme que eu nunca mais me esqueço, que foi da Sissi, da tal imperatriz Isabel. Eu fui a Viena da Áustria, que é um sítio, é uma cidade de património. A gente sente que há ali, por onde se passa, sente-se que há ali, assim, sente-se o mistério da arte, da beleza, da paixão, percebes? E então as pessoas... Pronto, e fui ver o Palácio da Sissi, como falámos há bocadinho. A Sissi, que era uma imperadora. Ela chamava-se Isabel. Mas era uma senhora que casou com... Era a esposa do imperador Francisco José, em 1854. Ela era alemã, mas era uma pessoa simples, e daí que a sua vida naquele palácio tão grande era sempre sustentada pela dádiva que ela tinha o feitiço de se satisfazer, de fazer uma vida autenticamente feliz. Não autenticamente feliz, mas com essa diligência, que é com fazer coisas para os outros. As suas lutas políticas era sempre em prol de igualdades, de juntar povos. Pronto, e fui visitar. Fiquei muito impressionada com a sua educação física. Como tu sabes, fiz um curso de educação física. A Cruz Quebrada. Fiquei encantada com o ginásio de Sissi, de 1800. E lá estava o ginásio com os espaldares que se usa hoje em dia. E eu fiquei... Mas, pronto, o que mais me fascina também nesses sítios são os salões de jantar, casas de jantar, as cozinhas. Eu gosto muito de cozinhas. Lá está nas cozinhas, onde se confraternizava, grandes manjares, os pão. Por exemplo, eu hoje em dia faço pão, estou a fazer pão. Mas então, em Viana da Áustria também fui, então gostei muito aquelas casas todas apalaçadas, bem construídas, vende-se mesmo, quero com saber e com paixão. Mas depois estive lá no dia 2, no dia dos defuntos. E é como cá, costumava sempre ir ao cemitério. Todas as semanas ia ao cemitério. Tu sabes que a Inês faleceu. E ia lá, durante 10 anos fui, até ir para Bruxelas fui, todas as semanas lá. E eu disse, eu vi o cemitério também aqui. Não posso ir lá por flores lá em São Miguel, eu vi aqui o cemitério. Mal sabia o que é que me esperava. Aquilo são monumentos e monumentos e monumentos e monumentos naquele cemitério, misericórdia.
Então, o lado dos jesuítas, ai, que monumentos, que obras de arte. E depois tem lá onde estão sepultados todos os artistas que existiram neste mundo. O Tchaikovsky, Beethoven, Mozart, inúmeros, mas com cada monumento. Que eu queria que tu visses. Até porque eu estava à procura da casa de Mozart. Estava à procura da casa de Mozart. E procurei, e nunca encontrei. Ruas e mais ruas, isto, aquilo, aquilo. E no fim, fui ver, informaram-me, a casa é ali. Que casa era? Era a campa dele. Coisa extraordinária. E neste dia depois tive a oportunidade, também por acaso, de assistir a um concerto de música sacra na igreja desse cemitério. Aquelas cúpulas redondas, aquelas vozes extremantes, enfim, uma pessoa sente-se nem sequer, menos que uma música ali. Mas quando é para apreciar de verdade e quando as coisas nos entram mesmo, interessa mesmo que a gente seja o menos possível, que é para a gente se encher daquilo que realmente está à nossa volta. O que nos enche, o que nos dá prazer e gosto. E, afinal, cá são coisas feitas pelo homem, não é? De maneira que, olha, é assim. Tínhamos, porque era o domingo, a gente ia para a missa, saíamos da igreja, tinha tudo a gente lá de fora da porta, os rapazes, os homens todos na frente. E não, que ali é que se arranjava as noivas, porque elas saíam todas muito emprovadas, a gente saía assim, ainda era pequenina, era marcando, porque ainda era pequenina, as raparigas arranjavam-se muito, e ela ali que arranjava os seus engates, os seus namoros. E depois, já à tarde, lá para o cinema, com a família. Lá e os rapazes, nós íamos almoçar, depois íamos para o cinema. E às vezes não se ia, porque não havia dinheiro para ir, porque o avô vivia de forma muito apertadinha, porque o avô éramos sete bocas para comer, era só o ordenado do avô, e nós tínhamos uns avós ricos, tanto do lado do pai do lado da mãe, ricos bastante, mas o dinheiro era dos avós. A minha mãe dizia muitas vezes, na brincadeira, que a minha mãe dizia isso, às vezes: vocês casem com homens que têm um bom ordenado, não casem com homens ricos. Com heranças, digamos. Porque a minha mãe criou os filhos com muita dificuldade e nós com avós ricos. Vê? Estás a ver para que é que a gente quer hoje sermos ricos? Nem pensar nisso, pá. A gente hoje vai compreendendo que não precisa essas fortunas. A gente tem que lutar pelas nossas vidas e se nós não somos ambiciosos, o pensamento vai buscar muitas... O pensamento trai a nossa inteligência. Porque a gente é inteligente para pensar como deve de ser. Com lógica, com eficiência, com equilíbrio. Mas a gente pensa que fores para a ambição e vai ser para baixo. Depois vamos sofrer com isso. Vamos sofrer nós, vamos sofrer os nossos filhos. E por aí fora. Mas o que é que a gente... Tinha aqui uns comentários. Primeiro que é acabado de falar da bolacha e dar uma nota à bolacha de 0 a 10. Para mim, essa bolacha é um 6. Porque também não achei que a bolacha é diferente, é boa, tem aquela coisa de alga que nenhuma bolacha leva algas, acho eu, que me lembro. Mas também não achei que fosse assim uma coisa saborosa por aí além também, não é? É assim, a gente quase que gosta, a cabeça faz o gosto. E nós estamos já tão sensíveis, vamos estar muito mais, não somos nada, não sabemos nada, mas estamos tão sensibilizados já para aquilo que faz bem e que faz mal, que a gente quase que já tem o paladar afinado para aquilo que nos faz bem. Só em saber que tem ali uma alga
Hã? Já há um ponto de partida para, sei lá, fazer uma massa mais durinha de biscoito, enrolar uma alga, fechar e ir ao forno. Pronto, Bolacha querida. é um estímulo, é um estímulo. É um estímulo, estás a perceber? É uma bolacha apelativa. Apetece-nos fazer dali, derivar dali. Pronto, porque a gente até agora conhece o sushi. Então acha que dava tipo uma nota maior, mais tipo. Eu acho que sim. Sim. Eu fiquei contente com esta bolacha porque acho que eu vou fazer daí, eu vou arranjar aquela. Até parece que tem aí aqueles retângulos das algas. Não estás a perceber? Pões ali uma massinha e enrolas como enrolas o arroz do sushi. Enrolas, deixas umas pontinhas de massa, colas e pões no tabuleiro. Tic, 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 tic. Vai ao forno. Porque eu penso que isso é de ir ao forno. Provavelmente sim. Parece-me bastante sim. Para ser tão saladiço deve ter. É. Agora, a parte interior é que a gente tem que estudar o quê? Isso Eu acho que ela está um bocadinho doce, mas hoje em dia há coisas que são naturais, e que dão a doçura, não é? Sim. É que não sei, mas não sei. Pronto, então o que é que acha que o que é que acha de 0 a 10? A de 0 a 10 pelo estímulo que ela me dê, um 8. Muito bem. Mas diga Nada é estático, lá está. Isto fez-me mexer a cabeça. Estás a perceber? Sim, sim. Fez-me mexer a cabeça para comer, para dar aos nossos, os que estão à nossa volta, vocês, para experimentarem. Vou deixar aí. E para ter. O Pedro é que trouxe de Lisboa. Foi. Pedi para trazer umas bolsas lá do mercado chinês, porque cá não há mercado chinês de comida. E pedi-lhe, e ele por acaso vinha para cá, e foi na altura certa que ele pedi. Então ele trouxe uns 5 pacotes de bolachas. Aqueles pesqueiros que costumo fazer, Sim. que se fazia já no Pico da Pedra, a avó Alvira fazia, toda a gente da nossa família fazia, que são assim estreitinhos. É bom para fazer isso, por exemplo. Para experimentar com isso. Só que eu fiquei desmotivada com os biscoitos porque leva muita manteiga. Eu tenho que alterar aquilo. Eu já tentei alterar, mas não fica a mesma coisa. Mas agora estou fazendo o pão, já percebeste? O meu pão probiótico. Porquê é que a Madinha se interessou por esses alimentos probióticos? É por causa de andar cada vez que a gente come um bocadinho de pão. A nossa cultura é o pão, mas tem alturas que nunca tenho pão em casa. Mas eu gosto de pão, gosto imenso de pão. Tem alturas de repente tenho muito pão. Como muito pão e vou comprar todos os dias pão. Mas é o glúten. E então, se falar nesses fermentos. E então experimentei fazer. Fiz e rei. E agora estou fazendo. Dia sim, dia não pão. Percebes? Como é que se faz esse processo do fermento? Esse processo do fermento, a gente põe uma colher num frasco, sempre com colher de pau, é melhor. Os metais cortam a fermentação. Com colher de pau pões umas 2 colheres cheias de farinha, com uma colher de água, mexe, de maneira que fica um bocadinho durinho, consistência. E fechas com plástico, até que fechar e gosto mais. Eu gosto mais. É com um paninho, um pano, e põe assim um elástico. Mas a minha empregada disse para eu fazer isso. Colar, fazer isso, para ela aprender, fazer uns furinhos para respirar e pô. Mas eu não gosto desse plástico aqui, não acho graça, prefiro o pano. Mas tem feito. Tem feito com esse plástico. E depois então começas a perceber que o fermento está a subir todos os dias. À hora que tu, se é de manhã ou se é à noite, pões mais uma colher de farinha, mais uma colherzinha mais cheia de água, mexes outra vez. Então começas a ver que está a fermentar, está a subir. Mas todos os dias faz isso. Porquê é que esse fermento é melhor com o. Porquê é que é melhor com o outro? Porque é probiótico, esse fermento como é que alimenta-se do glúten. E o glúten desaparece. O glúten fica sem efeito na farinha com este fermento. E eu depois isto é que é fazer o pão probiótico.
E eu depois, à maneira que vai passando os dias, 5 dias, 6 dias, a fermento já está cá em cima. E então já tenho a medida certa. Eu faço 1 kg de farinha, ponho esse fermento lá dentro com 800 ml de água, uma colherzinha de sal, de preferência flor de sal, mexes ali, mexes até a farinha ficar tudo embebida e depois tapas. 10 minutos, tornas a destapar e vais virando assim 10 vezes. Farinha de fora para dentro, de fora para dentro, 10 vezes, tornas a destapar. Esperas mais 10 minutos, fazes esse processo 4 vezes. Sabes? E depois fica tudo à noite. E então gosto de fazer isso à noite. Porque antes fazia com um fermento que também era fermento de padeiro, digamos, que não era aquele fermento químico, mas era uma coisa que eu fazia de manhã, amassava pão de manhã, ao almoço já estávamos almoçando. Percebes? Aí o glúten está tudo lá. Então aquela fermentação que se dá durante 12 a 24 horas, lenta, percebes? É o próprio pão que está criando o seu fermento à custa da comilança que vai comendo o glúten e é aquilo que faz fermentar o pão. Estás a perceber? Por isso que é um pão muito saudável. Pois. E eu faço 1 kg de pão, só que agora não estou a fazer no forno de lenha, porque não vai aquecer o forno de lenha para fazer 2 pães. Mas se calhar vai começar a fazer, ainda não entrei por aí. Se eu mantiver o forno esquentado, sabes o que é o forno esquentado? Sempre quente. Com o forno que tu aqueces hoje, amanhã está quente. E depois da manhã, pões uma lenhazinha e ele torna facilmente. Agora, se levas 2 semanas sem aquecer o forno, está frio gelado. Por isso que eu quero entrar nesse esquema de fazer o pão um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E aquecer o forno sempre, fazê-lo ali. Porque senão para fazer 4, 5 pães, a gente depois o que é que vai fazer? Vai congelar pães. Também não me interessa estar congelando pão. Estás a perceber? Fazer uma rotina. Até porque isso, sabes, João Miguel? Isso é como se fosse uma libertação, é uma meditação. Aqui é a mesma coisa com plantas. Gosto de tratar da planta. Uma plantazinha, de vez em quando. Por dias meto água, vejo como é que está a terra, se está mesmo, se não está. Está tudo bem. E vamos deitar e deixa a bebê cá, que é a última coisa que eu faço à noite, é isso. E põe ali. Então, no outro dia de manhã, já há um incentivo de levantar-me, que não seja uma coisa chata, e ver como é que está o fermento. E vem cá abaixo, já se um bocado, já está grande. Depois começa a lida de pão. Amassa o pão, está ali sossegadinho. Parece que até não se pode fazer barulho para o pão levedar. Mas é uma sensação de harmonia. E então a gente, quando às tantas vai ver, epá, já está leve. Pronto, tanto o pão. Depois isso entra numa rotina certa. Normalmente eu faço assim. Quando eu acabo à noite das coisas, no instante amasso o pão, faço aquelas voltas. Faço aquelas voltas enquanto os 10 minutos. Vou tratar da avó, vou lavar a avó, depois eu vou acabar de lavar a avó, depois eu vou fechar tudo. Entretanto, vou maçã, vou fazendo coisas, vou maçã. E deu por mim, tão distraída a fazer tudo, à custa daqueles 10 minutos de intervalo. Depois acaba, agora abafa a massa, abafa o pão, no alguidar, ponho um pau de lado a lado assim, para pôr o pão, porque a massa depois sobe para não colar, para o pão não cair. E depois do outro dia de manhã vem entusiasmadíssima para baixo, para vir tratar do pão. Pedro, Pedro. Se quiseres podes ir quando está lá mão. Pedro, anda cá. Ele é que sabe falar muito bem desse ponto, do probiótico. Tipo, já andei para lá, para cá, principalmente no setor das bolachas e não encontrei. Mandei vir de fora. Tiago Farinha. Isso não é bem uma bolacha. Isso fica melhor feito na torradeira a micro-ondas. E o nome é Pop Tarts. Também não curto muito. É demasiado doce. Abraço. Isso foi uma review que eu fiz. Foi mal feita porque eu comia bolachas que era supostamente ir para a torradeira. E eu fiz a review sem meter bolachas na torradeira, porque não sabia que era para meter na torradeira.
Pronto, foi daqueles reviews que a pessoa não está bem muito bem informada e pronto, foi não correu muito bem. Mas abraço pelo feedback e foi bom saber. Pois foi. Olha o bailado da garça, o vento de uma quimera, o bailado da garça é movimento. Oh, 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 corações tão cativos numa toada de vento. Ai. Já está.